Senhor presidente, nós viemos aqui o ano passado e a tribuna talvez seja, em muitos momentos, a única voz que a gente tem para a gente falar o que a gente está vivendo e o que a gente tem passado. Mas o mais importante de se falar, de se deixar gravado ou denunciado aqui nessa tribuna é com que a velocidade das coisas com que acontecem e como a verdade sempre aparece. É com muito pesar, senhor presidente, que nós viemos aqui há um ano atrás fazer uma denúncia sobre os fakes. O ano passado eu fiz essa denúncia. Vossa Excelência, inclusive, era líder do governo. Só que era algo tão orquestrado que nós já tínhamos, naquela época, indícios que era alguém que gostava muito do Agnello e que odiava todas as pessoas que se levantavam para falar qualquer coisa que o contrariasse. E aí era tão pesado o que acontecia nas redes sociais que eu subi a essa tribuna aqui à época e cobrei de Vossa Excelência, inclusive como líder do governo à época, providências. Porque tinha vários indícios, deputada Arlete, de que aquilo era orquestrado. Porque o mesmo número de seguidores no Twitter, por exemplo, era o mesmo número de seguidos. Isso são características fortes de fakes. E o mais engraçado é que não foi só eu que fui vítima dos fakes. Eu fiz a denúncia dessa tribuna. Mas nós vivemos um momento muito grave, onde que testemunhas chegam e denunciam uma ação criminosa. Criminosa, orquestrada por pessoas ligadas ao governo do Distrito Federal. É algo tão maligno, porque você só pode contratar uma militância paga, talvez para te elogiar, com dinheiro seu, não com recurso público. Contratar uma organização criminosa para atacar pessoas na sua honra com dinheiro público é crime. Dá impeachment em qualquer lugar do Brasil. E eu acho que é essa reflexão que nós temos que fazer aqui hoje à tarde. Porque o mais engraçado dos ataques, que não fui só eu que fui vítima, não. Fui eu, pessoas do PSOL, senador Cristóvão, senador Rodrigo Hollenberg. E aí as pessoas agora vêm e contam como que aconteciam, quem mandava, quem não mandava. E tudo patrocinado com recurso público. Eu acho que é algo que realmente merece não só uma ampla investigação nossa, como parlamentares, mas a posição do governo, a nota oficial do governo, ela é tão pequena diante da proporção desse escândalo, que atacavam pessoas nas suas honras, na sua honra. E aqui, eu quero inclusive colocar uma frase que eu disse à época, deputado Olair. Vou apurar a raiz dessa ação, coordenada de perfis falsos, que usam sempre as mesmas notícias falsas para atacar cidadãos de bem. Esse tipo de ação suja denigra a imagem dos gestores públicos. Eu acho que é muito importante, porque quando você constata que tem uma ação dessa criminosa, organizada, para atacar as pessoas, eu acho que é para você pode desistir da vida pública. Que você tem que contratar primeiro alguém para falar bem de você. Que eu acho que o governo não tem. Agora, contratar militantes, perfis falsos, pessoas que participavam desse esquema criminoso. Hoje é dia de bater na Liliane, amanhã é dia de bater na Eliana, amanhã é do senador Cristóvão.
todas as pessoas que se levantaram e que tiveram uma voz do contraditório, porque na democracia é importante que se tenha o contraditório. E acho que é um momento de muita reflexão para todos nós. Nós temos que fazer realmente valer o poder que nós estamos aqui representando. Vou te dar um exemplo, deputado Olair. Vossa Excelência sabe que até hoje não chegou nas minhas mãos ainda o final daquela operação da Polícia Civil. Vossa Excelência teve acesso àquilo? Nós enterramos uma CPI aqui, que diz que a Polícia Civil ia investigar. A Polícia Civil investigou da forma que ela quis investigar, terminou o inquérito, não teve o trabalho de mandar para os gabinetes. E você faz requerimento de informação e não chega no seu gabinete. É um desrespeito com o Poder Legislativo. Então eu quero deixar aqui registrado nessa tarde e quero pedir ao presidente dessa casa, porque no momento, quando eu fiz a denúncia no primeiro momento, era líder do governo. Quero pedir que essa casa tome posição, porque nós temos parlamentares dessa casa, não só da base e da oposição, que foram atacados. O deputado Chico Leite tem uma ação na justiça contra os fakes, porque ele achava, inclusive, que é uma moça que foi muito injustiçada, que é a Débora, uma menina muito boa, inclusive que as pessoas chegaram a acusá-la, que estava operando esses perfis. Tem uma ação na justiça. Então isso não é investigação de oposição, não. É de base, de oposição e de todos nós, que em determinados momentos questionamos o governo. Ou tomamos posições que é natural de se tomar dentro de um parlamento. A independência e a fiscalização. Então eu quero pedir aqui ao presidente, aos colegas que estão aqui, que a gente faça uma investigação nossa, da Câmara Legislativa, que a gente abra uma CPI de verdade. Não só para a gente pedir da onde que veio esse dinheiro, quem que requisitou esse dinheiro, quem que pagou, de que forma que pagou. E eu vou apresentar hoje uma convocação aqui para todas essas pessoas envolvidas. Porque se a gente não tiver condição aqui de abrir uma CPI, que a gente tenha pelo menos condição de convocar essas pessoas aqui. Para que eles venham colocar por que faziam, por que mandavam, por que atacavam. E por que tudo isso realmente foi custeado com recurso público. Então eu quero fazer esse encaminhamento ao presidente. 13 minutos, deputada. Obrigada, deputada. Eu só quero deixar, senhor presidente, que a denúncia que eu trouxe a essa tribuna foi em 10 de fevereiro de 2012. Nenhuma providência foi tomada. Nós fomos atacados mais 1 ano e meio de ataques falsos. Talvez, para os parlamentares que estão sentados aqui nos ouvindo, não seja tão doloroso. Porque talvez vocês nunca foram atacados da forma que a gente tem sido atacado na internet. Como diz a deputada Eliana, com testemunhos falsos e com um robô, como disse a própria depoente, que mandava, deputado Olair, para quase 5.000 pessoas por minuto. Vocês imaginam o que é o estrago que essas pessoas têm condição de fazer. Então eu peço, deputada Arlete, peço aqui que a gente tome providência. Porque há 1 ano e meio atrás eu havia denunciado. Talvez se essa casa tivesse tido coragem de abrir uma CPI, ou de convocar aqui o secretário, ou convocar as pessoas tivessem medo. Mas o sentimento de impunidade, de que pode cometer crimes, que estão tranquilamente acobertados aí pelos poderosos, é que traz esse tipo de situação. Então é por isso que eu acho que tem que ser convocado aqui o secretário Abimael, a Rosa Diniz, o Sérgio Diniz, as testemunhas, ou que a gente abra uma CPI para a gente realmente investigar, para que a gente não passe mais 1 ano, como a gente passou, sendo atacada por bandidos criminosos financiados com recurso público. Muito obrigado. Obrigado, deputada Celina.